Bem-vindos ao Pet Shopping do Conde D. Espero que se sinta à vontade. Estamos localizados no coração de Chinatown. Não é muito difícil encontrar a loja. Diferente dos outros pet shoppings, nossa especialidade não são cachorrinhos e gatinhos. Aqui, você pode encontrar bem mais do que isso. Na verdade, você vai encontrar exatamente o que precisa. Talvez esteja procurando por um gatinho fofo que possa te dar muita sorte. Ou talvez um pássaro que tem um canto lindo e completamente hipnotizante. Ou, quem sabe, um pequeno coelho. Um pequeno coelho que é exatamente igual à sua filha falecida. Na verdade, não importa. Talvez nem você saiba o que está procurando. Aqui você vai encontrar, então não se preocupe. Mas claro, existem algumas regras bem pequenas. Cada mascote tem a sua própria. E elas não devem ser quebradas por nenhum motivo. Não importa o quanto o bichinho peça, implore, chore, grite. Apenas ignore. Mas se você escolher ignorá-las, bem, eu não posso te obrigar a nada, mas a loja não se responsabiliza por nenhum dano que o bichinho possa vir a causar. E, por votação popular, hoje vamos falar sobre Pet Shop of Horrors. Mas antes, mural de avisos. Se você votou nos outros e agora tá triste, não se preocupe. Eu vou falar sobre os outros, mas não hoje. Só tava em dúvida de quem falar primeiro, na verdade, e porque eu não tinha um planejamento. Fim do mural de avisos. Pet Shop of Horrors é um mangá de horror que foi escrito e ilustrado pela linda da Matsuri Akino. O mangá começou a ser publicado em 1995 e foi lançado até 1998, tendo ao total 41 capítulos, assim, apenas 10 volumes. Um anime também chegou a ser produzido em 1999 pela Madhouse, porém só teve 4 episódios. Mesmo o anime não indo muito longe, o mangá teve uma sequência. Em 2005 até 2013, foi publicado Pet Shop of Horrors Tokyo, que tem apenas 12 volumes. Depois, Passed Ham foi lançado em 2013 até 2017, porém só teve 5 volumes e acabou sendo descontinuado. E por fim, uma prequel chamada Arcadrift, que foi lançado em 2018 e segue ativa até hoje, tendo apenas 3 volumes. É um pouco estranho pensar que um mangá que segue ativo é completamente esquecido. Um dos motivos talvez seja porque algumas editoras que eram responsáveis pela distribuição internacional, como a Tokyopop, que era a distribuidora norte-americana, acabou descontinuando o trabalho, assim tornando bem mais difícil você ter acesso ao mangá. O primeiro, Pet Shop of Horrors, você ainda consegue encontrar os 10 volumes com muita facilidade numa pesquisa rápida pelo Google e traduzidos. Porém, já o Tóquio talvez você só encontre até o volume 8, porque a Tokyopop só publicou até aí. Já o Passed Ham e a prequel nunca foram distribuídas fora do Japão, sendo apenas publicadas na revista Arlequin. Claro, você consegue encontrar esses outros volumes, mas se você estiver procurando em português, talvez você não ache. Esse é um mangá que eu tenho muito carinho por ele, que também algumas pessoas costumam falar que ele seria o Twilight Zone dos mangás. Isso porque ele se assemelha demais à série de 1959. Uma série antológica onde cada episódio conta uma história diferente, sempre tentando trazer um elemento novo. Às vezes drama, às vezes suspense, ficção científica, aventura, ação, mas sempre os elementos de horror estão muito presentes nas histórias. E claro, algumas críticas ao próprio ser humano, como as suas dores, os seus medos, as suas cobiças e suas angústias. Um segundo motivo que pode explicar por esse mangá ter sido completamente esquecido é a sua animação. Ela é boa, mas também é muito superficial, igual a animação de Kuroshitsuji. A diferença é que a animação tem o Ciel e sua gangue por 2 temporadas de serviço antes de entregar arte. Aqui tem apenas 4 episódios. 4 episódios que não falam nada. Apenas é o que parece. Uma animação de horror com episódios soltos que não estão assinados pelo Junji Ito. Assim, nenhuma relevância. Tá, mas sobre o que é o mangá? Bem, existe uma pequena loja de animais em Chinatown de Los Angeles. O dono é um homem asiático misterioso que é apenas conhecido como Conde D. Nessa loja você pode encontrar desde gatinhos com sorte até espécies raras de pássaros. Cada um desses animais possui regras, geralmente 3, que estão no contrato que o comprador vai assinar antes de levar o seu mascote. A única regra que é igual para todos é que o animal não deve ser mostrado para ninguém. E claro, se uma das regras forem quebradas pelo comprador, a loja não vai se responsabilizar por nada que possa vir a acontecer. Mas no final, cada história está focada em uma patologia social com alguns tons esotéricos. Ok, essa premissa me lembra um pouco outra história.
e acaba entrando na grande briga entre os 10 fãs de Pet Shop e, claro, os 10 fãs de Holic. Quem plagiou quem? De um lado, uma autora pouco conhecida e do outro, as meninas da Clamp. Uma rinha de autoras incríveis, mas não teve plágio. Sim, 2 obras de uma loja misteriosa que surge para quem precisa. Quando você é atraído para essa loja, você não sabe direito o que fazer. Mas o dono do estabelecimento, uma figura sedutora e enigmática, sabe exatamente o que você precisa. O preço para realizar o seu sonho não parece caro, já que muitas vezes é apenas 10 tortas de morango ou nunca mais passar na frente de uma câmera. Mas não demora muito para você perceber que o seu desejo foi um grande erro e agora você precisa lidar com as consequências dos seus atos de uma forma completamente caótica e que provavelmente vai resultar na sua morte. Podem parecer tramas semelhantes, mas a forma que elas são desenvolvidas é diferente. E Holic veio depois. As mulheres da Clamp podem sim ter se inspirado em Pet Shop, mas também podem ter se inspirado em Twilight Zone. E vai! Essa não é a primeira vez que você vai assistir uma história de uma bruxa que cuida de um lugar místico que só aparece para alguns e pode realizar desejos, mas que terá consequências. Eu não vou me aprofundar muito em Holic e suas referências a respeito de lendas, inspirações e tudo mais. Ele vai ter um vídeo só dele algum dia. Mas o que prova que são histórias completamente diferentes é a forma que o enredo vai ser conduzido pelo personagem que vai acompanhar o dono da loja mística. Em Holic, a Yuko tem o Atanuki, um garoto japonês já predestinado a tudo aquilo. O sobrenatural sempre esteve presente na sua vida. Encontrar a Yuko não foi um acidente. Ele estava destinado a isso. Todos que estão ao seu redor não são um acaso. As tradições e mitologias asiáticas não são vistas de forma hostil. Pode ser algo novo para o Atanuki, mas não é algo que causa medo. Ele está completamente aberto a aprender sobre esse mundo e tem um olhar super sensível a tudo isso. Em nenhum momento, a Yuko é vista como uma vilã. O Atanuki pode questionar suas ações, mas consegue entender o que ela está fazendo. Ele percebe que ela não está errada. Ela está apenas lidando com desejos e consequências. Já em Pet Shop, o Conde D tem o Leon, um policial norte-americano que tem uma visão completamente deturpada da cultura asiática, podendo ser considerado um pouco racista. Tudo que o D faz é suspeito. A forma que ele age, a forma que ele se veste, a forma que ele fala, suas tradições são assustadoras e não fazem o menor sentido. Assim, Leon cria uma visão completamente estereotipada e muito usada no cinema quando o assunto são orientais. Ele é visto como um asiático misterioso e uma ameaça. No caso do Dee, pode entrar um pouco como Dragon Lady, mesmo ele sendo uma pessoa andrógena. Dragon Lady é um estereótipo que o cinema norte-americano criou para personagens asiáticos. Geralmente são mulheres perversas, sensuais, dominadoras, agressivas e, claro, misteriosas. Elas sempre são tidas como exóticas, às vezes com um grande poder político, tidas como frias e completamente sedutoras. Essa descrição bate perfeitamente com Dee, mas sendo completamente tendenciosa por causa da visão do Leon. Colocar um policial norte-americano para interagir com o Dee é muito bom. Matsuri mostra de forma prática como todo norte-americano tem essa visão completamente distorcida da sua cultura. Nos primeiros capítulos, realmente, a gente vê o Dee de uma forma mais afastada e mais soturna. Mas aos poucos ele vai se mostrando e a gente percebe que ele tá muito longe de ser o que o Leon tá tentando passar pra gente. Sim, o Leon tem motivos para suspeitar do Dee, afinal todas as pessoas que morreram têm uma única coisa em comum, todas são clientes da loja dele, mas Leon não consegue ligar nenhum desses crimes ao Dee. E de fato, ele não fez nada de errado, ele alertou todo mundo sobre as consequências e mesmo assim eles quebraram as regras. Mas claro, não é apenas por isso que Leon está presente na obra. Ele também ajuda Matsuri a mostrar a diferença da cultura oriental e ocidental. É meio óbvio que as duas culturas são super diferentes, mas ela mostra pequenas coisas que a gente talvez nunca tenha se questionado, como a forma de lidar com luto, relações familiares e até a forma que a gente vê criaturas místicas. O que pode ser muito assustador para um, traz paz para o outro.
Essa é uma parte muito interessante porque a Matsuri cria um personagem que seria facilmente estereotipado em filmes dos anos 60 até o começo dos anos 2000. E até hoje acontece um pouco, na verdade. Mas o Ji seria apenas um personagem chinês misterioso que talvez no final se revelaria um grande vilão com um plano maligno e muito bom em luta de espada. Mas isso não é real, é apenas uma ilusão norte-americana. Mas voltando para a história. Como eu disse, essa é uma série antológica. Assim, eu posso ler em qualquer ordem? Sim, mas eu não recomendo. Mesmo sendo uma série antológica, onde cada episódio conta uma história diferente, a trama do Dee e do Leon vai evoluindo aos poucos. O que começa com uma coisa completamente preocupante, aos poucos vai se tornando uma amizade bem interessante de se ver e que tem um pouco uma tensão sexual ali muito boa e apenas um grande casal que nunca aconteceu. Em cada episódio, um novo dilema é apresentado pelos compradores. A história vai sempre seguir mais essas pessoas até o momento que elas acabam quebrando o contrato. Então assim, a coisa que você vai mais prestar atenção são os compradores. Assim como Holic, todos eles possuem algum vício que está afetando eles de alguma forma. E a única coisa que o Dee faz é vender um mascote que possa cobrir o buraco dessa perda ou insatisfação. Um bom exemplo disso é o capítulo 3. Um casal acaba perdendo a sua única filha e existem muitas formas de você lidar com o luto. Adotar um mascote é uma delas. É uma forma de preencher o buraco deixado pela perda. O único porém é que eles acabam descobrindo a loja do Dee e assim adotam um pequeno coelho que tem a mesma aparência da filha deles. As regras dessa criatura são bem simples. Manter a alimentação de um coelho. Vegetais e água, apenas isso. Com o passar dos dias, o coelho começa a perceber um certo padrão nos seus donos, e assim começa a tentar manipulá-los para conseguir outras comidas, como doces. Nesse meio tempo, o Dee vai visitar o túmulo da filha do casal e pergunta do que a garota morreu. Ele acaba descobrindo que Alice, a filha do casal, foi morta pelos próprios pais. Eles nunca souberam repreender os erros dela. Nunca conseguiram falar um não para ela, pois tinham medo dela odiá-los. Ela vivia se metendo em problemas sérios, em pequenos furtos, agressões, machucando diversas pessoas, e isso acabou gerando um episódio de overdose. Os pais conseguiram internar ela a tempo, assim ela não morreu, e conseguiram mantê-la segura. Só que a filha começou a implorar por substâncias enquanto estava na UTI e a mãe não conseguiu impor um limite ali e apenas cedeu à pressão, o que resultou no falecimento da filha. Mesmo depois de algo tão sério, os pais começaram a repetir o mesmo erro, só que dessa vez com um pequeno coelho. O mascote continua manipulando seus donos para ganhar doces e os donos simplesmente não conseguem falar não. E só param quando seu mascote acaba morrendo e assim se multiplicando. Esse capítulo todo é sobre filicídio, o ato dos pais matarem o próprio filho. De uma forma indireta, os pais são culpados por tudo que aconteceu com a Alice. Ela era uma adolescente sem nenhum limite que nunca foi repreendida por suas ações. Tudo que ela fazia era aplaudido pelos seus pais. Se ela machucava as pessoas, eles passavam a mão na cabeça dela. E quando ela implorou por mais substâncias ilícitas, os pais simplesmente não conseguiram pôr um ponto final e deram para ela, mesmo sabendo que ela tinha acabado de sair de uma overdose. O Dee chega a comentar que uma das coisas que mais assusta ele é o amor dos pais. Porque mesmo o filho fazendo coisas terríveis, às vezes eles não conseguem repreender por medo de serem odiados. Assim, eles estão matando o próprio filho por medo de perder ele. Cada capítulo mostra uma dor, uma angústia, um hábito vicioso que assombra todos os seres humanos. E claro, a forma que os humanos gostam de repetir os seus erros. Não importa as consequências às vezes. Algumas pessoas não estão dispostas a mudar, pois elas não conseguem enxergar que estão erradas. Não da primeira vez, pelo menos. Às vezes, alguns compradores têm a sorte de aprender com seus erros, mas outros... Bem, as consequências são completamente mortais porque eles não conseguem ver que eles estão errados. Eles vão até o final tendo a certeza de que tá todo mundo contra eles. Sempre com pensamentos egoístas e completamente egocêntricos. Esse é um mangá um pouco pessimista em alguns momentos, sempre vendo o ser humano de uma forma um pouco pior do que deveria. Alguns mangás gostam de mostrar que consequências por seus erros
muitas vezes a gente vê a consequência sendo o suficiente para fazer uma pessoa mudar. Só que não, a gente sabe que na vida real, muitas vezes, mesmo sofrendo consequências, a pessoa vai continuar sendo uma otária. E ela só vai mudar quando chegar a um extremo. E talvez nem mude. Eu não quero falar muito aqui dos capítulos ou da relação do Leon e do Dee, pois a surpresa é muito bem-vinda aqui. Se você souber o que vai acontecer com os compradores, é um pouco anticlimático. A graça aqui tá em: cara, será que essa pessoa vai continuar sendo uma otária mesmo depois de tudo que aconteceu aqui? Olha lá, foi otária. Ou, nossa, ela não foi otária. Você vê se o egoísmo vai vencer é muito interessante, porque às vezes pessoas que você tem certeza que vão morrer no final, elas dão uma volta e você fica meio: rapaz, ela é uma boa pessoa. Nunca imaginei isso. As sequências, elas aprofundam bem mais a história do Dee, e às vezes são um pouco mais insanas, como em Passe de Rien, quando temos Maria Antonieta decapitada surgindo como uma criatura nas catacumbas de Paris. É apenas fascinante esse capítulo. Mas é sério, esse mangá merece uma chance. Suas histórias são boas, suas críticas são sutis, e seus personagens são muito cativantes. E é muito legal você ver como o Leon vai entendendo que toda a visão que ele tem do Dee é completamente estereotipada e completamente errada. É realmente muito legal tudo que a Matsuri faz aqui. Além de ser uma experiência fascinante. O anime ele é bem legal também, mas, como eu disse, é apenas isso. Um anime curto com alguns episódios bem soltos. E que nada é aprofundado. Já o mangá é realmente uma experiência semelhante a Twilight Zone. Claro, não é igual à experiência da série, porque ela é muito boa. Mas aqui tem uma coisa semelhante, um saborzinho de estou feliz vendo a desgraça dessas pessoas, mas também estou muito preocupada com essas pessoas. Mas eu acho que é isso hoje. Eu realmente só queria dar um empurrãozinho para mais pessoas lerem esse mangá. Por isso eu não vou dar tanto spoiler aqui e nem falar mais sobre ele. Mas por enquanto é isso. Até!